Esse jogo parecia decidido. Mas um detalhe mudou tudo. Internacional e São Paulo se enfrentaram pela rodada do Brasileirão 2026. E o que parecia ser apenas mais uma partida, virou um jogo de tensão, estratégia e um momento decisivo que mudou completamente a história do confronto. E foi aí que apareceu Caleri. Mas calma, porque até esse momento, o jogo contou uma história bem diferente. O Internacional começou a partida com intensidade, pressionando alto, ocupando espaços, tentando sufocar o São Paulo desde o início. E nos primeiros minutos, já dava para perceber que o Inter queria mais do que apenas jogar, queria controlar o jogo. O São Paulo, por outro lado, começou mais cauteloso, marcando, estudando, esperando o momento certo para atacar. E esse tipo de jogo é perigoso, porque tudo pode mudar em um único lance. E mudou. O Internacional conseguiu abrir o placar depois de uma jogada trabalhada, com paciência, encontrando espaço na defesa e finalizando com precisão. Gol do Internacional. O estádio explodiu. E naquele momento, o jogo parecia estar exatamente onde o Inter queria. Mas o futebol tem algo que nenhum outro esporte tem: o momento. E o momento pode mudar tudo. O São Paulo começou a crescer no jogo. A marcação ficou mais alta. O time começou a arriscar mais. As jogadas pelas laterais começaram a aparecer. E o jogo começou a ficar perigoso para o Internacional. Mas agora vem o ponto mais importante da partida. O São Paulo precisava de um gol. Só que não podia se expor demais. E foi aí que o jogo virou um verdadeiro jogo de xadrez. Ataque contra defesa. Espaço contra marcação. Paciência contra ansiedade. E quando o jogo fica assim, tenso, equilibrado, travado? Normalmente a partida é decidida por um jogador. Um lance. Um momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, se você gosta de melhores momentos narrados com emoção, análise de jogo, e aquele resumo completo da partida, já se inscreve no canal Biru Speed F1, ativa o sininho, porque aqui você acompanha os jogos de um jeito diferente. Mas voltando ao jogo, o tempo estava passando. O Internacional começava a recuar. O São Paulo começava a acreditar. E aí? A bola chegou nele. Caleri. Centroavante. Homem de área. Jogador de decisão. A jogada começou pela lateral, cruzamento na área, defesa tentando cortar, bola viva. E aí aparece o atacante que todo zagueiro teme. Caleri estava no lugar certo. Na hora certa. Do jeito que centroavante vive. Finalização. Gol. Gol de Caleri. E nesse momento, o jogo mudou completamente. Porque não foi só um empate. Foi um gol que mudou o emocional do jogo. O São Paulo cresceu. O Internacional sentiu. E os minutos finais viraram uma batalha. O Inter tentou responder rapidamente. Subiu o time. Tentou pressionar. Mas o São Paulo estava mais organizado naquele momento. Mais confiante. Mais perigoso. E quase veio a virada. Em uma jogada rápida, o São Paulo chegou muito perto do segundo gol. E aí o estádio ficou em silêncio. Porque o jogo que parecia controlado, agora estava por um detalhe. E os minutos finais foram de pura tensão. Faltas. Cruzamentos. Chutes bloqueados. Defesas importantes. Cada bola na área era um perigo. Cada ataque era um susto. E quando o juiz olhou para o relógio, todo mundo já sabia. O jogo seria decidido nos detalhes finais. Mas o apito final veio. Internacional 1. São Paulo 1. Mas apesar do empate, a sensação foi clara. O gol de Caleri não foi apenas um gol. Foi um gol de centroavante. Gol de jogador decisivo. Gol de quem entende o momento do jogo. E esse tipo de jogador faz diferença em campeonato longo. Porque em jogos equilibrados, travados, difíceis, é esse tipo de lance que muda tudo.
Agora fica a pergunta. Esse empate foi bom para quem? Para o Internacional, que chegou perto de vencer. Ou para o São Paulo, que buscou o resultado fora de casa. Porque uma coisa é certa. Quando você tem um atacante como o Caleri, você sempre tem uma chance. E ao longo do Brasileirão, isso pode valer muitos pontos. Agora eu quero saber de você. Foi falha da defesa? Mérito do Caleri? Ou foi aquele típico lance de camisa 9? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo vídeo.